vai dar o prazer e o privilégio de estar aqui nesta noite conosco, falando sobre Entre Vidas. Mário, seja muito bem-vindo oficialmente à nossa casa, que você possa, através da sua voz, transmitir para nós tudo aquilo que nós desejamos e esperamos escutar na noite de hoje. Que Jesus lhe abençoe. Eu vou lhe passar o púlpito nosso virtual, você está vendo aqui, né? E o microfone para que você possa fazer a sua exposição. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre possa reforçar em nossos corações os sentimentos de amor e de esperança. Que a gente possa sair daqui hoje com o nosso coração renovado, com essas energias renovadas e mais firmes e mais dispostos a seguir nosso caminho com Cristo. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela receptividade, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. A energia dessa casa, quando você adentra aqui, é espetacular. Então a gente botou o pé ali no portão, a gente já foi recepcionado com essa energia, assim. Muito obrigado, gratidão. Para quem não me conhece, eu sou Mário Salerno Júnior, sou escritor, sou palestrante, sou radialista, sou colunista da revista Empreendedora. Há mais de 30 anos trabalho com desenvolvimento humano, sou estudante da doutrina espírita, mas eu estou aqui hoje, não foi porque por nada que eu aprendi com tudo isso. Eu estou aqui hoje porque foram coisas que eu aprendi apanhando da vida. E é isso que eu venho compartilhar hoje humildemente com vocês. Antes de iniciar, eu quero contar uma história. Um pai e um filho andando por uma feira comum dessas de bairro, com aqueles movimentos, carrinhos descendo, carrinhos subindo, aquele barulho tradicional. Eles se depararam em frente a uma barraca de maçãs. O pai virou para o filho e disse: escolha uma maçã para você e uma outra para mim. O filho se debruçou na barraca de maçãs, escolheu as maçãs, tirou 2 maçãs e de repente ele mordeu uma das maçãs. Imediatamente o pai já franziu a testa. Na sequência, o filho mordeu a outra maçã. Aí o pai já furioso: mas o que você está fazendo? Eu já não te disse que era uma maçã para você e a outra maçã para mim? E o menino, sem perder a calma, disse: sim, pai. Então por que você foi fazer isso? Você é louco? O que está acontecendo? Pai, eu queria saber qual era a maçã mais doce para ofertar para você. Quantas vezes, né, a gente julga sem saber? Quantas vezes a gente vê ódio onde só tem amor? Quantas vezes a gente tem certeza que nós estamos certos? Eu estou certo. E às vezes não é assim. Nós vamos falar um pouco mais disso hoje. Eu hoje escolhi as maçãs mais doces para ofertar para vocês. E para que a gente possa desfrutar junto, eu vou começar hoje falando dos princípios do Espiritismo. Primeiro, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a primeira questão do Livro dos Espíritos. Ou seja, existe uma causa primeira, nada é o acaso, tudo segue leis baseados na justiça e na bondade. Pluralidade dos mundos habitados. Deus criou tantos planetas e a gente acha ainda que só tem vida aqui.
A vida, ela se cria a todo momento, do mesmo jeito que a natureza. Imortalidade da alma. Somos seres imortais. Falar assim até parece que dá uma coisa de super-herói, né? Somos seres imortais. Somos seres imortais vivendo uma experiência no corpo. Nós não somos um corpo que tem alma. Nós somos uma alma que de vez em quando se utiliza no corpo. Comunicação com os espíritos. Então o Espiritismo traz exatamente isso, que a comunicação com os espíritos é algo muito natural e normal. E que encarnados e desencarnados se comunicam através do pensamento. Não só se comunicam, como trocam energias. E propositadamente, por último, a reencarnação. A reencarnação traz a ideia que a nossa existência não é única. Nós já vivemos outras vidas e vamos viver outras mais. Ela não sendo única, toda experiência, toda etapa, toda encarnação, ela traz um aprendizado, uma reparação ou uma evolução. E é nesse assunto que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Gente, quem aqui acredita na reencarnação? Não adianta. Os desencarnados não precisam, a gente já imagina. Assim, a maioria de nós acredita na reencarnação. Então a gente acredita que nós vamos vir para esse planeta sucessivamente na função de evoluir. Mas agora na prática, o que esse conhecimento muda nas nossas ações do dia a dia? O que muda? A gente vive sabendo que a gente vai retornar? Ou a gente vive como se essa vida fosse única? A gente precisa pensar nisso, porque a gente acredita, mas nem sempre a gente vive. E o conhecimento, ele implica que a gente viva de um jeito diferente. A criança, quando ela coloca o dedo na tomada, por que ela faz isso? Porque ela não sabe. À medida que ela coloca o dedo na tomada e toma um choque, opa, conhecimento adquirido. E ela não coloca mais o dedo na tomada. Ah, mas tem criança que mesmo tomando choque, continua colocando o dedo na tomada. Da mesma forma que tem gente que mesmo tomando choques da vida, não muda a sua maneira de viver. Da mesma forma. Eu tento ser diferente. Eu tento fazer diferente. Isso não quer dizer que eu esteja conseguindo ou que eu seja evoluído. Longe disso. Meu filho está aqui, ele ia me desmentir. Longe disso. Mas eu tento viver diferente. Porque o conhecimento que eu tenho da reencarnação não me permite viver de outra forma. Todo esse conhecimento não me permite viver de outra forma. E hoje eu vou compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Isso quer dizer que a partir desta noite vocês também não poderão viver mais da mesma forma. Eu, quando tinha 17 anos, eu tive uma regressão natural e espontânea. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui. Esse aqui sou eu com 17 anos, tá meio desfocado. Mas essa foto aqui traz um ensinamento espiritual muito grande.
Nessa época, meu apelido era Cabeleira. Nessa época, meu apelido era Cabeleira. E deu para ver, né, que isso passou. Mas isso é para lembrar que tudo passa mesmo. Então não importa a dor que você esteja hoje. Não importa a situação que você esteja vivendo agora. Não importa qual o sofrimento, o que é que te aflige. Não importa, porque vai passar. Tudo passa. As alegrias, as tristezas, tudo passa. Até o que a gente não quer passa. Como eu dizia, com 17 anos, eu tive uma regressão natural e espontânea e me lembrei de toda a minha encarnação anterior. Todo esse relato eu trago nesse livro, Entre Vidas. E nesse livro eu conto como é que foi a minha experiência anterior, como é que foi o meu desencarne e principalmente como foi situações que eu vivo hoje com reflexo do que eu fiz ontem. Situações que eu fiz ontem e que geraram situações na minha vida atual. Ele está disponível na Amazon. No final do trabalho eu trouxe alguns exemplares. Quem quiser, que tiver curiosidade, vai estar aqui disponível. Aos 17 anos, eu fui escoteiro e eu estava fazendo uma viagem, ia fazer uma viagem de São Paulo para Barretos. Imagina, 9 dias no Parque do Peão de Boiadeiro em Barretos. Escoteiros do estado todo, aquela euforia. Na noite anterior da viagem eu nem dormi. Chegou o dia da viagem, nós íamos sair de São Paulo meia-noite e nós íamos chegar em Barretos, a previsão era de 6 horas da manhã. Embarcamos, os primeiros 30 minutos foi só algazarra, só bagunça. Até que veio a ordem para silenciar. Afinal, no dia seguinte a gente ia ter um dia cheio, precisávamos descansar. Na mesma proporção que o barulho foi diminuindo, a agonia foi crescendo. Eu comecei a ficar desesperado. Um sentimento que eu não conseguia explicar. Uma agonia, uma sensação, e eu não sabia de onde vinha. Eu não conseguia ficar sentado. Eu levantava, eu sentava, eu levantava, eu sentava. A minha agonia era tanta que um chefe escoteiro percebeu e permitiu que eu ficasse de pé. Mesmo isso sendo contra as normas de segurança que eles tanto pesavam. Eu passei a noite toda andando no ônibus de um lado para outro, querendo descer com aquela agonia que eu não conseguia explicar. À medida que foi chegando perto da cidade, a sensação foi diminuindo. Mas algo curioso começou a acontecer. Eu nunca tinha estado em Barretos, mas eu conhecia aquele lugar. Mas como? Era a primeira vez que eu estava lá. Como é que eu conhecia aquele lugar? Eu cheguei a apontar. Gente, olha ali, ó. Virando a esquina, tem um bar com azulejos azuis até a metade da parede. E virou a esquina. Tinha um bar castigado pelo tempo, mas ainda com azulejos azuis até a metade da parede. Passamos por um outro local, eu apontei, olha, aquela ponte. Aquela ponte passa trem. Chegaram a zombar de mim, mas como? Olha a ponte velha, não tem como passar trem aí, não tem o menor cabimento de passar trem. Mas foi acabar de falar, um trem passou.
Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu cheguei na cidade, eu comecei a ficar muito irritado. Eu ficava nervoso. A princípio, eu achei que era porque eu 2 noites sem dormir, então era normal de eu estar irritado, mas não. Todas as noites que eu estive na cidade, eu tive o mesmo sonho repetitivo. O mesmo sonho. Eu sonhei com pessoas, eu sonhei com lugares, eu sonhei com casa. O mesmo sonho repetido por 4 noites seguidas. Eu acordava irritado, eu acordava nervoso, eu estava agoniado. Resultado, eu não consegui ficar os 9 dias lá. Eu tive que vir embora, eu não aguentei ficar. Vim embora para São Paulo, passou um tempo, essa história acabou, eu estava na casa de uma tia, tomando café, de repente ela recebeu um livro que contava a história de um acidente. Antes que ela pudesse falar nada, eu dei um salto da cadeira, peguei o livro na mão e falei, olha, eu preciso ler esse livro antes. Eu não dei nem tempo para que ela respondesse. Eu peguei o livro, nem terminei o meu café, saí, fui para casa, me tranquei no meu quarto, e assim que eu comecei a ler, eu já comecei a chorar copiosamente, porque eu me reconheci na história. Essa era a minha história. E quando eu vi a minha foto da minha encarnação anterior, foi como se eu tivesse apertado um botão e todas as lembranças vieram à tona tudo de uma vez. Mãe, pai, escola, amigos, fanfarra, o acidente, tudo. Eu fui um dos integrantes da fanfarra que saiu de São José do Rio Preto em 1960 com destino a Barretos, mas que nunca chegou no seu destino. 59 estudantes que encerraram suas encarnações na ponte do Rio Turvo, deixando uma cidade e uma região inteira em luto com a perda de seus entes queridos. Esse acidente, ele é marcado na região por muito tempo. Eles têm hoje monumento, eles têm nome de ruas com os estudantes, foi muito impactante para a cidade e para toda a região, Só que 13 anos depois eu já estava de volta. Somente 13 anos depois eu já estava de volta. Gente, dessa história eu poderia destacar um monte de coisa para trazer para a nossa reflexão de hoje. Mas eu escolhi esse trecho. Em 1960, quando eu desencarnei, o meu pai e a minha mãe atual, eles já tinham 10 anos de idade. Lá em casa, nós éramos em 5. Peraí, gente, só para não confundir, agora estou falando da vida atual, tá? Estou falando de tantas vidas, é melhor eu situar de qual estou falando agora, né? Lá em casa, nós éramos em 5. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Meu pai, minha irmã, meu irmão, eu esqueci da minha mãe. Só porque ela voltou para lá, eu assim. Então nós éramos em 5. O meu irmão, ele era o queridinho da minha mãe. A minha irmã era a queridinha do meu pai. Adivinha o que acontecia comigo? Você era o meio, né? Eu era o mais velho, mas Mas o que acontecia comigo? Eu sobrava. Gente, quem aqui tem na família um irmão ou uma irmã
que é queridinho do pai ou da mãe? Pode levantar a mão sem medo. Pode levantar a mão sem medo. Geralmente quem não levanta a mão é porque era o queridinho. Só que essa situação me deixou muito mal. Eu achava isso muito injusto. Muito injusto. Me trazia uma sensação de exclusão, uma sensação de abandono. Gente, achava isso muito, mas muito injusto. E só recentemente eu descobri que essa situação era muito mais injusta do que eu imaginava. Muito mais injusta. Porque eu descobri que o injusto era eu. Calma, vou explicar. Então, como eu disse, em 1960, quando eu desencarnei, o meu pai e a minha mãe já tinham 10 anos de idade. Isso quer dizer que, quando eles saíram lá do plano espiritual, a programação deles aqui para a Terra era para ter 2 filhos. Eles saíram de lá, tudo combinado, preparado, vieram para ter 2 filhos. Um dia, desdobrados em sonho, eles foram levados ao plano espiritual e falaram para eles: olha, tem essa criatura aqui que está nos enchendo a paciência. Ele quer voltar. Vocês aceitam, vocês topam mudar o plano de encarnação de vocês? E eles toparam. Como eu posso ser injusto com meus irmãos que dividiram o seu lar comigo com o pouco que tinham? Eu não estou falando só de recursos materiais, eu estou falando de carinho, de atenção, de cuidado. Como eu posso ser injusto com esses pais? Meus pais se casaram, 1 ano depois eu já estava aqui. Meu pai italiano, professor de matemática, por ser estrangeiro, perdeu o emprego logo que eu nasci. Eu cheguei numa das maiores crises financeiras da vida deles. Como é que eu posso ser injusto com esses pais? Muita injustiça minha. Só estou falando aqui hoje com vocês porque essa família me acolheu no seu lar. E hoje é a minha família. Agora eu queria perguntar para vocês: qual é a injustiça que você está cometendo? Porque está. Qual é aquela verdade absoluta que você tem? Será? Será que as coisas são assim do jeito que você está pensando? Se a gente não tem o contexto de tudo, se a gente não sabe o que movem as relações, como é que a gente pode dizer que nós estamos certos? Agora eu vou pedir uma ajuda aqui do plano que vai soprar na orelha de vocês. Pensa agora aí, qual é aquela certeza que talvez não seja assim? Pensa. Pensou? Mais de uma? Que a gente possa sair daqui hoje também questionando as nossas certezas. Imagine um local no plano espiritual, movimentado, cheio de luz, muitos espíritos se preparando para reencarnar,
e no centro da sala uma pessoa quase chorando. Por favor, me deixa voltar. Eu errei muito. Eu preciso voltar. Eu prometo que agora vai ser diferente. E o mentor diz para ele: olha, voltar não é passeio. Lá tem dor, lá tem sofrimento, lá tem frustrações. Você vai esquecer do que você está prometendo. Eu aceito. Gente, se for para mim vir numa família problemática, eu aceito. Se for para mim ter problemas de saúde, eu aceito. Se for para mim ter problemas de dificuldade financeira, eu aceito. Não importa a dificuldade que for, eu aceito. Mas eu preciso voltar. Esse era eu implorando para voltar. Mas poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser qualquer um de nós. O que você chama de problema hoje pode ser uma resposta de Deus a uma prece que você fez antes de nascer. Nós reclamamos hoje daquilo que a gente implorou para viver. Novamente eu peço desculpas por trazer isso para vocês, porque não dá para a gente viver mais da mesma maneira. A gente precisa se questionar. Um viajante chegou em frente a uma montanha intransponível. A única forma de passar por essa montanha era através de um buraco, um túnel fundo e escuro. E nesse túnel, muitos nem tentaram, ficaram ali no vale mesmo. Outros pegaram caminhos mais longos para tentar fazer essa travessia. Esse viajante, apenas com uma lanterna, resolveu enfrentar esse túnel. Túnel úmido, frio, sombrio. Uma pequena luz da sua lanterna somente à frente. Barulho de goteira, de animais. Uma escuridão profunda que às vezes amedrontava. Em determinado momento dessa viagem, ele pensou em desistir. Começou a se questionar da sua decisão. Teve momentos que tinha obstáculos e ele tropeçava. Em outros momentos, o teto era baixo e ele precisava se curvar. Mas ele continuou firme, focado apenas no pequeno círculo da sua lanterna na sua frente. De repente, essa lanterna começou a falhar. E justamente no momento de maior escuridão, é que ele avistou ao longe um pontinho de luz natural. Isso lhe deu um novo ânimo. Isso lhe deu uma nova energia. E ele continuou até o final do túnel. Quando ele chegou do outro lado, ele se deu de cara com a paisagem mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. Exatamente como esse túnel é a nossa encarnação. Muitas vezes nós vamos encontrar sombra, nós vamos encontrar desafios e a gente vai tropeçar. Outras vezes a situação da vida vai fazer a gente se curvar.
Mas se a gente continuar em frente, todos esses tropeços, todas essas dificuldades, são exatamente para que a gente alcance o nosso crescimento da nossa luz espiritual. O caminho às vezes é difícil, o caminho às vezes é complexo, mas a gente tem que mudar as perguntas. Em vez de dizer por que isso está acontecendo comigo, a gente tem que perguntar: o que é que a vida está querendo me ensinar? Sofrimento, ele não é mais castigo, ele é caminho. A revolta dá lugar à responsabilidade. Em vez de perguntar quem foi que errou comigo, nós devemos perguntar: o que é que eu preciso fazer para me transformar? Nós estamos vivendo a nossa reencarnação com a certeza de que vamos voltar e aprendendo, ou estamos somente adiando? Se a gente sabe que vai retornar, não dá para viver no ódio. Se a gente sabe que nós vamos nos reencontrar, não dá para adiar reconciliações. Se a gente sabe que a vida é uma escola, não dá para ficar matando aula todo o tempo. Cada dificuldade, cada tropeço é uma lição. E quando ficar difícil, quando ficar complexo, nós temos Jesus ao nosso lado. E nós temos um recurso infinito que é colocado à nossa disposição 7 dias por semana, 24 horas no dia, que é a oração. Ore. O recurso vem. Pode não vir aquilo que você quer, mas virá aquilo que você necessita. Que a gente saia daqui hoje não reclamando da oportunidade de estar encarnado, mas agradecendo por podermos recomeçar. Que a gente saia daqui hoje com esta certeza, porque muitos pediram para estar aqui, mas fomos nós que tivemos essa oportunidade. Nós é que estamos vivendo esse momento. Nos caminhos da reencarnação, somos nós que construímos a estrada. Eu quero já partir para o encerramento, já encerrando, agradecendo demais por estar aqui e por vocês me ouvirem. Cada vez que eu posso compartilhar isso com alguém, eu sinto que eu estou me aproximando mais daquele compromisso que eu fiz quando eu saí de lá. Eu já vivi muito mais do que eu tenho ainda para viver. A qualquer hora eu posso voltar para o plano espiritual. E quando eu lá chegar, eu não quero mais essa sensação de não ter cumprido a missão. Eu não quero mais sentir essa sensação
de não ter feito o que eu precisava fazer. Eu não quero mais ter essa sensação que eu podia fazer e não fiz. Agradeço demais essa oportunidade. Eu vou estar aqui no final um livro à disposição. E, gente, não é sobre vender livro. É sobre compartilhar essa história e essa conversa que nós tivemos aqui nessa noite. Gratidão por me ouvirem, gratidão por compartilhar e acompanhar comigo essa jornada. Deixo aqui minha última reflexão. A morte, ela não muda quem somos, mas a certeza da reencarnação deveria. Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja com todos. Mário, muito obrigada. Como fica mais fácil, né? Quando alguém dá um caminho pra gente, né? Eu estava quietinha ali, mas eu também fui meio ovelha negra, viu? Eu não era a mais querida, não. Mas eu aprendi agora. Tá tudo certo, né? A gente está onde a gente tem que estar, né? Com as pessoas que a gente tem que estar, no lugar que a gente tem que estar. Tá tudo certo. Muito obrigada, viu? Doutora Ney, por favor, faça as honras da casa aqui para nós. Então, meu irmão querido, você emocionou a todo mundo e a mim, particularmente, porque eu também fui rejeitado. Eu tive uma primeira vida e não saí do ventre da minha mãe. Fui rejeitado. Mas como você, eu persisti e voltei, e vou lhe dizer, e estamos todos aqui, lutando, enfrentando, porque as bênçãos, a proteção, o amigão espiritual que a gente tem é incansável. E o seu é luminoso. Um abraço, um carinho enorme de todos aqui, de Francisco, esses seguidores de Francisco, viu? E continue na sua missão, porque você veio para trazer um exemplo vivo. Isso é muito importante. Ninguém disse para você. Eu, por exemplo, há muito tempo pesquiso casos de lembranças de vidas passadas. E você é um caso autêntico, que eu gostaria, se o doutor Hernani estivesse aqui, de fazer um caso da sua coleção. Muito obrigado, viu? Mário, vou pedir para que você sente à mesa conosco, para a gente fazer a nossa oração de São Francisco. Onde o senhor vai? O senhor também. O senhor dá para